vídeo, né, sobre o significado da bandeira de Israel, que a bandeira de Israel, ali não é a estrela de Davi, como muitos pensam que é a estrela de Davi, mas ali é o símbolo da maçonaria. E eu vou explicar a vocês também, porque a Igreja Católica ensinava os seus fiéis naquele tempo em latim. Ninguém entendia boboseira nenhuma que o padre falava. Só o padre mesmo que entendia e o Papa. Eles falavam em latim. Só quem usava a Bíblia naquele tempo era o Papa e o padre. A Igreja Católica, ela não deixava os seus fiéis usarem a Bíblia. Por que será isso? Nem as freiras que estudavam latim, elas entendiam o que o padre falava na missa. Por quê? Elas não estudavam um latim fluente. Elas estudavam algumas coisas, eles não ensinavam tudo a elas. E as freiras naquela época não podiam ter a Bíblia, porque diziam que elas eram pecadoras. Eles diziam que os fiéis não poderiam ter a Bíblia. Por quê? A Igreja Católica fazia isso? Porque a Igreja Católica, ela queria esconder a verdade dos seus fiéis. Era por isso. Se Deus, Ele fez essa lei, Ele fez a Bíblia, Ele criou a Bíblia, que é para nós conhecermos a sua lei. Como é que você vai obedecer uma lei que você não conhece? Como é que você vai servir a Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não lê a Bíblia? Se é a Bíblia que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Então, se a Igreja Católica, ela não queria que os fiéis, naquele tempo, lessem a Bíblia, é porque eles estavam ensinando errado. E eles ensinavam em latim, para ninguém entender nada. As pessoas iam para a missa, mas não entendiam nada, porque o padre só falava em latim. E aí Martim Lutero, que era padre nesse tempo, ele começou a ler a Bíblia, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida do padre Martim Lutero. E Martim Lutero começou a descobrir a verdade. E ele começou a pregar em português para o povo. Começou a falar a verdade para o povo. Aí, a Igreja Católica, os padres, os papas, se revoltaram contra Martim Lutero. Ameaçaram tirar Martim Lutero da igreja. Martim Lutero tocou fogo na Igreja Católica, quebrou aquelas imagens, porque Martim Lutero descobriu a verdade. Porque a Igreja Católica não queria que os seus fiéis tivessem a Bíblia. Porque se os seus fiéis lessem a Bíblia, eles não seriam enganados pela Igreja Católica. Muitos eram enganados pela Igreja Católica e davam os seus bens para a Igreja Católica. A Igreja Católica ensinava e até hoje ensina a falsa humildade. Falsa humildade. Ela diz que para você ser humilde, você tem que se desfazer dos seus bens. Não é isso. Jesus Cristo, ele era humilde, mas ele vestia roupa boa. Ele vestia roupa de linho, linho caríssimo, linho finíssimo. A humildade não está atrelada à pobreza. A pobreza não significa humildade. Tem pessoas que são ricas e são humildes. E tem pessoas que são pobres, mas não são humildes. Ó. Então, a Igreja Católica, ela ensinou falsa humildade. A pessoa que quisesse, uma mulher rica, se ela quisesse ser freira, ela tinha que dar todos os seus bens para a Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que ela tinha que ser humilde. E por que a Igreja Católica não era humilde? Por que a Igreja Católica não era humilde? E por que as freiras, os fiéis, abriam mão dos seus bens e a Igreja Católica queria o bem dos fiéis?
A Igreja Católica sempre foi ladrona. A Igreja Católica sempre foi ambiciosa. Essa é a verdade. Que pecado tem eu trabalhar para adquirir os meus bens? É pecado você ter bens ilicitamente. É pecado você ter bens roubando. Mas você trabalhando não é pecado. Você tem sua casa porque você trabalhou para ter, não é pecado. É pecado você ter ilicitamente. Isso é pecado. Ó. Você ter seu carro importado porque você trabalhou para ter, não é pecado. Mas se você lesou a consciência de alguém para ter aquele carro importado, aí você está pecando. E a Igreja Católica, ela lesava a consciência dos seus fiéis naquela época. Ela roubava os seus fiéis. Ela roubava. Quando uma pessoa não entregava as propriedades para a Igreja Católica, a Igreja Católica mandava matar. Sabia? Que a Igreja Católica matou meio mundo de gente e se apossou dos bens? Você sabia? Que naquela época, a Igreja Católica, ela mandava na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, nas Forças Armadas, e até hoje a Igreja Católica comanda. Muitos não sabem. A Igreja Católica comanda disfarçadamente. O anticristo ainda, ele não pode reinar, porque existem pessoas que atrapalham dele reinar. Existem aqueles que atrapalham os planos da besta e do anticristo. O Papa já pediu um salvador para a terra. O Papa, ele já pediu a vinda do anticristo. O anticristo já está na terra. Ele está se preparando. Ele está esperando aquelas pessoas que lhe atrapalham sair do seu caminho. E como isso vai acontecer? Com a volta, com o arrebatamento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aqueles que atrapalham o poder do anticristo serão arrebatados. Quem atrapalha o poder do anticristo? Somos nós, os crentes fiéis a Deus. Os políticos que são crentes também estão atrapalhando o poder do anticristo. Estão atrapalhando que o anticristo governe. Então, quando Jesus Cristo arrebatar a sua amada igreja, aí o anticristo irá reinar, junto com o Papa, junto com a Igreja Católica. Ó! Então, eu sei que muitos vão querer me matar por causa disso, mas eu não tenho medo de morrer. Sabe por que eu não tenho medo de morrer? Porque eu sou de Jesus Cristo. Eu sou de Yeshua HaMashiach. E quem é de Deus não tem medo da morte. A morte não pode me tocar. A Bíblia diz, não temei-vos ao homem que tem poder de matar só a carne. Mas temei-vos a Deus. Temei-vos a Adonai, que tem poder de matar a carne e o espírito. Deus, ele tem poder de matar o corpo, a alma e lançar o espírito no fogo do inferno. O homem só tem poder de matar a carne. Muitos vão querer me matar, muitos da autoridade, eu sei. Todos eles vão querer me matar por causa disso. E todos aqueles que pregam a verdade, eles são contra o anticristo. Eu sou um deles. Eu sou contra o sistema da besta. Mas a Bíblia diz que quando chegar o tempo, a hora do anticristo reinar, ninguém vai poder atrapalhar, porque está escrito na Bíblia. O governo do anticristo
será de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. Depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar as suas unhas. Vai ser 3 anos e meio de fartura. E 3 anos e meio de fome. 3 anos e meio de perseguição, de destruição. Os primeiros 3 anos e meio, as pessoas irão pensar que o anticristo é bom. Irão se aliar a ele. Né? O Papa, ele é a besta. Ele é a primeira besta. A Igreja Católica é a primeira besta. A segunda besta virá dos Estados Unidos da América. A primeira besta já está no Vaticano. A primeira besta já pediu o anticristo. Ela já pediu o anticristo. O anticristo, muitos vão acreditar que o anticristo é o Salvador. A besta, ela irá anunciar o anticristo como Salvador. O Papa já anunciou que ele quer um Salvador. Mas o único Salvador chama-se Jesus Cristo. Então, você acha que o Papa está do lado de Jesus Cristo? O Papa nunca esteve do lado de Jesus Cristo. O Papa está do lado de Satanás. O Papa está do lado do anticristo. Então, a Igreja Católica, ela não fala quem é o anticristo. Ela não fala quem é a besta. Porque se ela é a besta, você acha que ela vai pregar contra ela mesma? Você acha que ela vai combater ela mesma? Satanás combate Satanás? Não combate. Demônio combate demônio? Não combate. Demônios se aliam. Treva combate treva? Não combate. Pode todos eles se levantarem para me matar. Pode a ONU se levantar para me matar. Mas eu só vou morrer se Deus permitir. Eu morro falando a verdade, mas não vivo na mentira. Morro defendendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ó, morro amando essa santa palavra, mas não vivo defendendo a mentira. Porque aqueles que viverem defendendo a mentira irão ser lançados no lago de fogo. Depois dos 7 anos que a besta reinar sobre a terra, a besta está reinando através do Papa. Mas o poder da besta não está tão forte, não está centralizado. Porque nós, que somos cristãos, estamos impedindo o poder da besta. Nós que somos povos de Adonai, filhos de Adonai, é que estamos, impedindo o poder do anticristo. Estamos impedindo o governo do anticristo. Quando nós formos arrebatados por Jesus Cristo, aí sim, aí o anticristo irá reinar, porque o Espírito Santo já saiu da terra. O anticristo ele não pode reinar, porque o Espírito Santo está na terra. Quando o Espírito Santo sair da terra, aí Satanás irá ter poder sobre a terra. Ele irá ter toda a autonomia sobre a terra. Só que o poder de Satanás é limitado. O poder de Satanás só irá durar 7 anos. Esse jovem, ele irá sentar no tabernáculo de Salomão e ele irá dizer para as nações que ele é Deus. Aí o povo de Israel irá dizer, ele é Deus?
os judeus irão dizer, ele não é Deus não, ele está blasfemando contra Deus. Porque se o homem, ele abrir a sua boca e dizer que ele é Deus, ele está blasfemando contra Deus, porque ele está querendo tomar o lugar de Deus. Então, esse jovem, ele irá dizer palavras de blasfema contra Deus. Está aqui na Bíblia. Tudo isso irá se cumprir. O Espírito Santo, ele sairá da terra depois do arrebatamento da igreja. Aí o Espírito Santo vai sair da terra. E aqueles crentes que gostam de assistir novela, que gostam de assistir televisão, vai ficar tudo aqui. Não vai ter ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai estar mais na terra. Esses crentes vão ficar sozinhos. Os crentes que dizem assim, Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Vão ficar tudo aqui. Os crentes que dizem que Deus só quer o coração, eles não irão ser arrebatados. Eles não irão ser arrebatados. Eles irão ficar aqui. Porque Deus, ele não é açougueiro para querer só o coração. Deus, ele quer corpo, alma e espírito. Lá no céu não tem açougue. Lá no céu não tem frigorífico. Então, a Igreja Católica, ela mentiu muito bem. E muitos acreditam que essa mentira é uma verdade. Porque é uma mentira bem mentida, bem produzida. Ela parece verdade, não é? Muitos anos, aquela mesma mentira, ela parece a verdade. Mas sempre Deus usa alguém como eu, e muitos, não só eu, o Espírito Santo está usando a muitos, e está trazendo a verdade à tona. E antes que Jesus Cristo volte, antes que Jesus Cristo arrebate a sua igreja, Deus vai enviar um anjo para pregar o evangelho para todas as nações. Esse anjo estará com um livro na mão. Um anjo eleito de Deus. Ele irá voar pelas nações com o evangelho de Deus nas mãos e irá pregar. E ele irá dizer, arrependa-vos ao evangelho de Jesus Cristo. Aceitai-vos a Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque o fim está chegando, porque o fim está próximo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, não vai demorar para Jesus Cristo voltar. Deus, ele falou comigo em sonho. Eu tive um sonho que os crentes estavam tudo desesperados. Um falando mal do outro. Isso é desespero. Os crentes, quando estão desesperados, quando eles estão desesperados, eles começam a falar mal do outro. Eles começam a levantar falso uns aos outros. E aí Deus me mostrou os crentes dentro das igrejas, tudo desesperado. Tudo falando mal do outro. Decisões dentro da igreja. A igreja dormindo, Deus disse, a minha igreja está dormindo, meu filho. Eu não vou demorar para voltar. Deus disse para mim que Jesus Cristo não irá demorar. Pode ser esse ano. Jesus Cristo, ele pode voltar esse ano. Eu não sei o dia, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe se é esse mês, ou se é final desse mês, ou se é final desse ano, ou se é em 2015. Eu só sei que Deus me disse que não vai demorar. Não vai demorar. Crentes, acorde. Você que gosta de assistir novela, você que gosta de fofocar, você que gosta de mentir, acorde. Desperta-te. Enquanto você já pensou, se Jesus Cristo voltar e você está assistindo novela, você está assistindo televisão, se quando Jesus Cristo voltar e encontrar você orando,
pedindo perdão dos seus pecados, encontrar você lendo a Bíblia, você vai subir, você vai ser arrebatado. Mas se Jesus Cristo aparecer das nuvens e você estiver preocupado com as coisas desse mundo, a televisão é coisa do mundo. A tecnologia são coisas do mundo. Então, se você estiver preocupado com dinheiro, se você estiver preocupado com as coisas materiais, você vai ficar. A Bíblia nos relata que ninguém sabe o dia nem a hora. Só quem sabe o dia e a hora é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele está preparado para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ele está esperando a ordem de Adonai. Os anjos eleitos de Deus estão com as trombetas na boca. Ó, eles estão com as trombetas em posição, esperando a ordem de Jesus Cristo para tocar as trombetas. Adonai irá dar ordem a Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E Jesus Cristo irá dar ordem para os anjos tocarem as trombetas. Muitos crentes estão dormindo, não só os crentes, mas muita gente está dormindo. O julgamento de Deus está acontecendo todos os dias. Deus está julgando a terra. Esse é o primeiro julgamento. Tudo que você faz, Deus está anotando tudo. Está tudo sendo anotado. O que eu estou falando aqui, Deus está anotando lá no céu. Porque quando chegar o dia do juízo final, que muitos irão mentir, dizendo que não ouviu a santa palavra, Deus irá dizer: e o meu filho lá que pregava o evangelho, e o meu profeta Elias que pregava lá, e você chamava ele de maluco. Os meus ministros do evangelho, que você dizia que ele era maluco. Ninguém vai poder mentir. Ninguém vai poder dizer que não ouviu o evangelho. Porque a Bíblia nos relata que quando o evangelho de Jesus Cristo for pregado a todas as nações, ao mundo inteiro, aí Jesus Cristo voltará. Ele não irá pegar ninguém por inocente, ó. A mulher está grávida. Quando aconteceu o arrebatamento, a criança que ela está esperando no seu ventre será arrebatada, porque a criança não tem pecado. A criança de 6 anos de idade será arrebatada. A partir de 7 anos já tem pecado. 6 anos de idade não tem pecado. Né? Então, a mãe vai estar com seu filho no carrinho de bebê, daqui a pouco, ó, a criança vai sumir, vai ser arrebatada. Aqueles que vão ser arrebatados, nós que seremos arrebatados, iremos receber o corpo de Cristo. Seremos como os anjos de Jesus Cristo. Um corpo incorruptível. Se eu chegar na atmosfera com esse corpo aqui, ó, a atmosfera vai destruir o meu corpo. É por isso que nós vamos morar no céu, vamos ser arrebatados com corpo incorruptível. Aí lá no céu, nós iremos conhecer os habitantes de outros planetas. Seremos arrebatados, né? Vários planetas não conheceram o pecado. O único planeta que conhece o pecado é a Terra. Os outros planetas estão salvos. Por que eles estão salvos? Porque eles não deram lugar ao pecado. Os demônios, quando eles foram expulsos do céu,
Eles foram para esses planetas, buscar apoio desses planetas. E quando eles começaram a blasfemar contra o nome de Deus, esses planetas se revoltaram contra Satanás e contra seus demônios e fizeram guerra contra eles e expulsaram eles de lá. E eles vieram para a terra. Deus, ele não lançou Satanás na terra. Satanás, ele veio para a terra depois do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não pecassem, Satanás não poderia vir para a terra. Se Adão e Eva não pecassem, ninguém iria para o inferno. Então, pelo pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. Mas Adão e Eva não é culpado. O culpado é Satanás, porque é ele que criou o pecado. Adão e Eva foram salvos. Adão e Eva estão no jardim do Éden, estão no paraíso. Né? Os únicos seres humanos a ver Deus face a face foram Adão e Eva. Mas nós iremos ver Deus face a face. Quando nós entrarmos no céu, quando nós formos arrebatados, iremos ver Deus face a face. Como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus pela sua santa palavra. Eu vejo Deus pela natureza. Eu sei, eu creio que Deus existe. E ninguém pode abalar a minha crença em Deus. Por quê? Eu me olho no espelho, eu vejo Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou Deus, mas eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Você acha que se Deus não existisse, eu iria existir? O ateu, ele é ateu porque ele não quer crer que Deus existe. Mas ele sabe que Deus existe. Ele não quer crer. E tem pessoas que ainda dizem assim, ele é ateu graças a Deus. Se ele deu graças a Deus, é porque Deus existe. Apenas ele não quer entender. Ele não entende. Ele vive uma ignorância. Os seres humanos, eles não aguentam olhar para o sol, que as vistas começam a doer. Imagine. A luz de Deus é mais forte que a luz do sol. Nenhum homem pecaminoso pode ver Deus. Só iremos ver Deus quando entramos no céu com um corpo incorruptível. Moisés não viu Deus. O apóstolo Paulo não viu Deus. Pedro não viu Deus. João não viu Deus. Elias não viu Deus. Eles estão descansando, porque eles também serão julgados. Depois é que eles verão Deus. E nós que seremos arrebatados, iremos nos encontrar com Jesus Cristo. Iremos nos encontrar com Moisés, com Davi. Iremos nos encontrar com Elias, com João, com Paulo, com Pedro, né? Com esses apóstolos. Iremos nos encontrar com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E vamos juntos ver o nosso Pai Celestial
Adonai. Ah, Elias, os animais podem ver Deus? Podem, porque os animais não têm pecado. E os animais, eles não vão falar como Deus é. Os animais não têm pecado. Por isso eles podem ver Deus. Ó. Os animais não pecam. Os animais, eles são inocentes. Então, o animal nesse mundo, ele vive numa condição melhor do que uma pessoa que não serve a Deus. Porque a pessoa que não serve a Deus, ela serve a Satanás. E os animais não. Os animais, eles servem a Deus. Você vê um passarinho, ele louva a Deus, ele é grato a Deus, porque ele sabe que Deus que dá o sustento dele. Ele sabe que Deus criou os alimentos para ele se alimentar. Então, por isso, ele canta e dá glória a Deus, né? O bem-te-vi mesmo. Você vê o bem-te-vi cantando, você sabe o que o bem-te-vi está cantando? Mas o bem-te-vi está louvando a Deus. E os seres humanos têm se rebeliado contra Deus quando os seres humanos adoram imagens de escultura, quando os seres humanos adoram a Maria, dizendo que Maria salva. Quando você é devoto de Maria, você está se rebeliando contra Deus. Então, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus Cristo irá voltar. Temos que estar preparados todos os dias. Temos que nos arrepender do nosso pecado todos os dias. Temos que receber Jesus Cristo em nossos corações todos os dias. Todos os dias. Temos que viver enquadrado nessa santa palavra todos os dias. Por quê? Jesus Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Os anjos não sabem. Só quem sabe é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, crente, vigie. Você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica mais perto de você. E receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, exclusivo da sua alma, da sua vida. Abandone a idolatria, abandone o sistema do mundo, porque Deus não irá destruir a terra, Deus irá destruir o sistema. Ó, a terra será transformada, porque iremos ser arrebatados depois que Deus destruir o anticristo, e todos aqueles que se aliarem ao anticristo serão lançados no lago de fogo. Aí Jesus Cristo irá limpar a terra, e a nova Jerusalém, que está no céu, descerá para a terra. E Jesus Cristo, junto com Deus, irá reinar sobre a terra durante 1000 anos. Você quer reinar com Cristo? Então entregue a sua vida a Jesus Cristo. Abandone a televisão. Porque a televisão é a imagem da besta. A televisão é uma religião. A novela é uma religião. Abandone a religião e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Abandone o sistema. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu não faço parte desse sistema. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você
não faz mais parte desse sistema do mundo. A nova ordem mundial é um sistema de Satanás, é um sistema do mundo. Deus vai destruir esse sistema. O mundo que Deus vai destruir são as pessoas que não querem nada com Deus. É o mundo. É o sistema. Você quer reinar com Jesus Cristo? Quer? Você vai morar no céu. Você quer morar no céu? Você vai morar no céu e depois o céu vai descer sobre a terra. Se você aceitar Jesus Cristo. Né? O milênio de pecado já está acabando. Esse milênio já está acabando. Quando esse milênio acabar, irá vir o reinado do anticristo. O reinado de 7 anos. O governo do anticristo. Estamos vivendo no governo de Deus. Deus está governando a terra. O Espírito Santo está governando a terra. Quando o governo do Espírito Santo acabar, vai vir o governo do anticristo, que é o governo de 7 anos. E quando o governo do anticristo acabar, aí o governo de Deus irá voltar para a terra. Deus irá dominar a terra durante 1000 anos. Estamos vivendo o primeiro milênio. Esse primeiro milênio está se acabando. Está se esgotando. Deus está dando oportunidade para você. Deus está dando oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus Cristo. Foi por isso que Ele ainda não voltou. Deus não está tardando. Ele está dando oportunidade. Ele está dando oportunidade até para os crentes que estão brincando com o Evangelho. Abandone a televisão. Abandone essa imagem da besta. Abandone esse sistema maligno. Você sabe quem tem televisão não assiste só programas evangélicos. Quem tem televisão em casa assiste tudo que passa na televisão. É difícil. É difícil. São poucos que assistem só programas evangélicos. São poucos. O inimigo tem enganado muitos através da religião. Lembre-se, Jesus Cristo não é uma religião. Lembre-se, o Evangelho não é uma religião. Quando você aceita Jesus Cristo, você deixa de ser religioso. Você abandona a religião. Para ser salvo, você tem que abandonar a religião. Qual foi a primeira religião que Deus deixou na terra? Foi a Igreja Católica. Então, abandone a Igreja Católica, porque Deus abandonou a Igreja Católica. Deus abandonou a Igreja Católica. Se Deus deixou, quer dizer que Deus abandonou. E por que você também não deixa a católica? É uma religião. Jesus Cristo, Ele não veio para nos apresentar uma religião. Quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele não veio pregando religião. Ele pregou o Evangelho de Adonai. Quando Jesus Cristo ele veio para a terra, Ele se humilhou-se a si mesmo. Ele se tornou menor que os anjos. Que você sabe que nós, homens, somos inferiores aos anjos. Somos menores que os anjos. Então, Deus, quando Ele desceu para a terra, Ele se fez menor que os anjos, mas Ele não deixou de ser Deus. Jesus Cristo, Ele viveu como homem, mas Ele não deixou de ser Deus. Ele veio para a terra com uma missão de pregar o Evangelho, de pregar o seu próprio Evangelho. E Ele vivendo aqui na terra, ninguém poderia adorar a Ele.
Ele não queria adoração para ele. Ele levava as pessoas a adorar a Adonai. Porque ele estava vivendo como homem. Mas depois que ele morreu, ele já não ressuscitou. Ele ressuscitou, sim, ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, ele já não era mais um homem comum. Ele já tomou a posição de Deus. Então, ele merece ser adorado, porque ele é Deus. Entendeu? Quando ele viveu aqui na terra, ele não queria ser adorado. Ele não queria adoração para ele. Ele dava toda a adoração para o seu pai. Para o seu pai Adonai, que é nosso pai. Então, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele direcionava toda a adoração para Adonai. Mas depois que ele morreu na cruz por nós, Adonai deu a ele todo o poder. Ó, Jesus Cristo, ele passou a ser digno de toda adoração. Depois que ele morreu naquela cruz, ele se tornou mais poderoso. Ele não era poderoso antes de descer para a terra. Depois que ele morreu, ele se tornou mais poderoso. Ele não estava sendo derrotado na cruz. A cruz não estava derrotando a Jesus Cristo. Mas naquele momento que ele estava morrendo, ele estava sendo vitorioso. A mesma coisa. Os judeus que morreram, que foram assassinados pelos países nazistas, eles não foram derrotados, eles foram vitoriosos. Os judeus que se aliaram aos Illuminatis, eles são derrotados. Por quê? Se Israel se aliou aos Estados Unidos, é porque Israel foi derrotado pelos Estados Unidos da América. Os que morreram foram vencedores, porque eles estão no seio de Abraão, eles estão no paraíso. Eles foram vencedores, porque eles não se aliaram ao sistema. Ó, aqueles que morreram por amor ao Evangelho de Cristo, eles não foram derrotados, eles foram vitoriosos. Porque a partir do momento, se Jesus Cristo desistisse da cruz, ele seria derrotado. E Satanás iria destruir toda a humanidade. Mas Jesus Cristo, ele não desistiu da cruz. Ele suportou a dor. A mesma dor que você sente, Jesus Cristo sentiu. E ainda mais do que o que você sente. Você toma uma topada, você sente dor. Mas a maior dor, Jesus Cristo sentiu por nós, naquela cruz. E ele não desistiu. E ele foi vencedor. Quando ele morreu naquela cruz, ele estava dizendo que ele é Deus. E Deus não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. Jesus Cristo não temeu a morte. E por que você diz que é crente e tem medo de morrer? Você que diz que é pastor e tem medo de pregar a verdade. Se eu pregar a verdade, vão querer me matar. Então você não é discípulo de Jesus Cristo. Você não é irmão de Jesus Cristo. Você não é filho de Deus. Você perdeu a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de morrer, porque ele era um homem cheio da graça de Deus. Pastores usando carro blindado, porque perdeu a graça. Pastores usando coletes à prova de bala. Sabe por quê? Porque perdeu a graça de Deus na sua vida. Porque não tem certeza da sua salvação. Porque aqueles que têm certeza da sua salvação, eles não têm medo de morrer.
A morte não tem poder sobre aqueles que servem a Jesus Cristo, porque a morte, ela não tocou em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou. O mesmo corpo que ele morreu, ele entrou no mesmo corpo que ele morreu. Ele foi até o céu. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ó, depois de ressuscitado, ele desceu até as profundezas do inferno. Né? Então, a morte não tem poder sobre aqueles que são de Jesus Cristo. O crente, ele não morre. A matéria, a nossa matéria, ela volta pro pó. Mas você não morreu. Você não morreu. Você apenas passou de uma vida para outra. O crente não morre. O cristão não morre. Ele passa de uma vida para outra. Para uma vida eterna. O que acabou só foi a matéria. Ó, aqueles que é de Jesus Cristo, que são de Jesus Cristo, eles têm vida eterna. E aqueles que não são de Jesus Cristo têm condenação eterna. Então, que aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às suas igrejas, à sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento de tudo aquilo que eu falei. Que Adonai resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, te abençoe. Shalom Adonai Lahema. Amém.